Oi, gente. Faltou falar sobre o relatório pós-entrevista, né? No relatório, a gente seguiu o modelo exato da teoria U, só mudamos os termos, né? Traduzir, né? E mudamos o termo usando o núcleo, né? Ou rede ecológica, ou núcleo da rede. Né? E a sugestão deles era né? Que o relatório seja feito no próprio local da entrevista, logo após a entrevista. Né? Nós decidimos, dentro da comissão de finanças, que as entrevistas seriam feitas por duas pessoas, né? Alguém do GT e alguém da comissão de finanças. Idealmente, seria o responsável pelas finanças do núcleo. Porque já tem uma dinâmica, né, geralmente com o próprio responsável pelas entregas, e assume certas responsabilidades, né, ou compartilham responsabilidades com os responsáveis pelas entregas, então seria o ideal, né? Seria a pessoa que faz a ponte, né, entre a rede como um todo, né, entre a comissão de finanças, a rede, o GT e o núcleo, né, esse responsável pelas finanças. Então, na situação ideal, seríamos duas pessoas e os dois fariam os relatórios. E foram, se eu não me engano, todos os núcleos. A entrevista tiveram presença de mais de uma pessoa. Acho que todos os relatórios foram feitos por duas pessoas. Então, aqui, né, trazendo as perguntas do relatório para vocês. Então, primeira, o que foi mais inesperado e que me surpreendeu? O que me tocou? O que se conectou comigo pessoalmente? Se o campo social da rede ecológica, fosse um ser vivo, como ele seria? Como ele se sentiria? Se ele falasse, o que ele diria? Se ele se desenvolvesse, em que ele se moldaria em seguida? Qual é a fonte generativa que possibilita que o núcleo se desenvolva e prospere? Quais são os limites que impedem o núcleo de se desenvolver mais? Entrando e saindo deste campo, do núcleo no caso, né? O que você notou sobre si mesma? Quais ideias essa experiência te traz e que te levariam a desenvolver um protótipo de mudança? A princípio, a gente olha para isso e fala, nossa, isso não é um relatório, né? Mas ele é mágico. Lembra, se você assistiu o vídeo que fala sobre a escuta, você vai entender esse relatório, né? Porque a teoria U estimula a gente a acessar aquela escuta generativa, que é a escuta que está tentando, que acessa, né? Que é a escuta que acessa o que está querendo surgir. Isso que está querendo surgir é a inovação, é a mudança, né? É a solução, né? É o que existe de vida naquilo, né? De fluidez dentro daquele sistema. Então o relatório ele dialoga muito com a escuta, porque a partir do momento que a gente tem uma escuta sensível, fica muito difícil a gente fazer um relatório totalmente analítico. Não faz sentido ter um relatório analítico. A gente precisa ser estimulado de fato a entrar em contato de alguma maneira e aprofundando esse contato com esse lado sensível, com essa nossa percepção do sensível, do oculto, do que está ali, que não está totalmente evidente, né? E é muito mágico, porque em vários pontos dos relatórios, né, da dupla, vamos dizer assim, né, das pessoas que fizeram o relatório, tem pontos que convergem, sabe? Por mais que cada um tenha feito ali sozinho, apesar de estarmos no mesmo lugar, né? Ninguém compartilhou resposta naquele momento. Em nenhuma das entrevistas a gente compartilhou resposta. A gente foi lendo as perguntas e foi fazendo o relatório, né? E eu estive presente em todas as entrevistas. Essa segunda pessoa variou muito, né? De núcleo para núcleo. Às vezes estava não só o responsável pelas finanças, mas a Sandra também estava, que é responsável pelas finanças gerais, né? De toda a rede.
Então éramos 3 pessoas, mas assim, ninguém trocando ideia e percepções que convergiam em muitos sentidos, né? E em várias das experiências. Então, esse relatório, por mais que cause um estranhamento, e algumas pessoas, na hora de fazer o relatório, né, se sentiram meio incomodadas, apesar disso, ele é muito potente. Ele traz resultados muito interessantes e eu convido a todos a olharem no Google Drive do GT todos os relatórios, né? Não sei se seria interessante passar por eles mais à frente, né? Quando eu trouxer um relato mais sobre cada núcleo, a entrevista de cada núcleo, mas enfim, vale a pena. Quem tiver interesse, percorrer por esses relatórios lá no Google Drive. E quando ele pergunta, né? Se o campo social da rede fosse um ser vivo, como ele seria? Como ele se sentiria? Essa é uma pergunta que vai direto na nossa sensibilidade em relação ao campo, em relação a esse. É difícil para mim definir o campo, mas é aquele. E é aquele espaço, para mim, o campo é aquele espaço que existe entre mim e você, mas que parece ser um vazio, mas ele, na verdade, é completamente lotado de informação, né? Porque a gente emana informação o tempo inteiro, não é só o rádio que transmite informação. Nós, através da nossa própria vibração física, né, das nossas células, a gente está transmitindo informação pro meio à nossa volta o tempo inteiro. Então, essa escuta sensível nos permite acessar essas informações que estão rolando nesse espaço entre a gente. E quando ele traz uma imagem, para a gente criar a imagem de um ser vivo, não necessariamente vem um ser vivo, né? Para mim já veio uma bacia de água, por exemplo. Assim. Mas ainda assim diz muito sobre aquele espaço, né? Ele traz a linguagem simbólica, que é a linguagem do oculto, né? E que é muito rica e que traz um universo de interpretações, né? E todas são corretas, são simplesmente olhares sobre aquilo, né? Então todas as interpretações cabem, por isso que é tão rico, né? A linguagem simbólica. Então é algo muito, quando a gente tendo a possibilidade da gente se debruçar sobre aquilo, né? Que foi elaborado pelos relatórios, nos relatórios, pode trazer muitas percepções, né? Várias camadas de percepções para cada núcleo. Então acho que realmente vale a pena olhar para isso, tá? A rede como um todo, cada núcleo se interessar por isso, né? Essas perguntas, né? O que me tocou, o que foi mais inesperado, o que me surpreendeu, entrando e saindo desse campo, o que você notou sobre si mesmo. Para mim, me traz muito uma percepção da interação em si, né? De como foi a minha interação com aquelas pessoas com que eu escutei, né? Um meio de conexão entre pessoas, né? E quais ideias essa experiência te traz que levaria a desenvolver um protótipo de mudança é justamente trazer para o racional aquilo que eu vejo como potência, né? Dentro de tudo isso que eu vivi e acessei, né? Então é muito, muito bacana. Fica aí o convite.